Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Arli Silva, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Essa videoaula vai para a galera do nono ano, turma 900 e 901. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem e se cuidando. Estou morrendo de saudade e nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre os exercícios do capítulo 16. Então aí tem umas atividades aí para serem resolvidas. E é isso que eu vou fazer com vocês agora nesta videoaula. Vou começar com a página 34, tá? Lembrando que o capítulo 16 falou da Oceania, questões ambientais, tá? Então a videoaula sobre o conteúdo já foi colocada para vocês. E agora eu vou passar nessa videoaula a correção. Na página 34, tem aí, ó, de acordo com o mapa anterior, quais a altitude predominante na Austrália. Então, ó, predominam, né, as baixas altitudes inferiores a 300 metros, há poucos locais com mais de 1.000 metros de altitude. A 2, tá pedindo para observar o mapa em relação, e qual a relação que se pode fazer entre os locais banhados por rios e a ocupação humana no território australiano. Então vamos à resposta. Os maiores rios da Austrália cortam a porção sudeste do país, onde estão também os principais e mais populosas cidades, como Sydney, Melbourne, Adelaide, entre outras. E a capital do país, tá? Assim, há uma relação direta entre a presença de água e a ocupação humana. Na 35, página 35, tem aí 2 mapas e tem 2 questões relacionadas aí, Austrália clima e Austrália vegetação. Quais são os climas predominantes na Austrália e quais as características desse clima? Resposta: na Austrália predominam-se climas desérticos e semiáridos, embora caracterizados por escassez de chuva e elevadas amplitudes térmicas. Na número 4, em quais tipos de clima estão localizadas as principais cidades da Austrália e por que não há grande cidade no interior do país? As principais cidades estão nas zonas de clima temperado, né, e mediterrânea. No interior do país predomina o clima desértico e a escassez hídrica dificulta a ocupação humana. Então, essa é a resposta do número 4. Vamos para a página 38 da apostila. Tem um mapa, né, sobre Nova Zelândia, mapa físico, e está perguntando aí sobre a ilha, né? As ilhas que formam a Nova Zelândia são separadas pelo Estreito do Coube. As ilhas do norte e as ilhas do sul são banhadas pelos mares da Tasmânia e pelo Oceano Pacífico. Esse país fica na área de contato com placas do Pacífico, com placas indo-australiana. E devido ao movimento intenso dessas placas tectônicas, ocorre a formação de áreas mais elevadas e de zonas de subducção nas ilhas. A número 1 é sobre essa afirmação aí, é sobre essa colocação que está aí, né, na questão. Correlação entre o tipo de relevo do país e a localização das cidades mostrada no mapa. A resposta é: no interior do país possui altitudes mais elevadas. Dessa forma, as cidades se encontram mais na faixa litorânea, que possui altitudes mais próximas ao nível do mar. Página 39, questão 2. Explique de que forma a localização geográfica da Nova Zelândia possibilita a existência de terremotos. O país se localiza entre 2 placas tectônicas, a australiana e a do Pacífico. O movimento de subducção dessas placas gera terremotos e vulcões no país. A número 3, onde se localizam as maiores altitudes do país. Correlação dessas altitudes com a localização geográfica do país. A resposta é: as maiores altitudes estão no interior do país. Isso se explica pelo processo de subducção ocorrido entre as 2 placas tectônicas da região,
que causam terremotos, vulcões e formações de montanhas. Na 41, tem aí um texto que diz: ritmo de aumento do nível do mar pode triplicar até 2100, né? Então, vamos lá. Tem aí o texto que vocês podem observar em com relação a esse aumento do nível do mar, e tem 3 questões. As ações humanas impactam no aumento do nível do mar. De acordo com o texto, cite ao menos uma ação responsável por esse aumento. Então, resposta é: emissão de gases que acentuam o efeito estufa, especialmente a queima de carvão, petróleo e gás natural. Na número 2, considerando países da Oceania, como Nova Zelândia, Ilhas Marshall e Fiji, quais as consequências do aumento do nível do mar para esses territórios? A resposta é: as consequências são desaparecimento parcial ou total de algumas desses territórios, né? Com consequentes abaixos na economia, erosão do solo, migração em massa de pessoas, entre outros aspectos que podem contribuir com esses fatores. 3. Quais atitudes você acha que pode ser tomada para amenizar os gases do efeito estufa, tá? Consumo consciente de produtos derivados do petróleo, né? Utilização consciente de automóveis movidos a combustíveis fósseis, entre outras atitudes que cada um de nós, né, podemos fazer no nosso dia a dia, que contribui aí para contribuir com a diminuição, né? Amenizar aí os gases do efeito estufa, tá? Então, são esses aí alguns fatores que cada um de nós podemos fazer no nosso dia a dia que amenize essa situação. Na página 44, explore seus conhecimentos. Na número 1, letra A. Qual a relação entre a distribuição da população da Austrália e a hidrografia do país? Tá? Tem um mapa ao lado, a Austrália, densidade demográfica, e também vocês podem voltar à Austrália com relação ao mapa que fala sobre a hidrografia do país. Então, a resposta dessa questão é: com base nos mapas citados, espera-se que tenha com que a população se concentre próxima aos grandes rios, tá? No próprio mapa mostra isso. Nas áreas centrais não há rios perenes e a densidade demográfica é baixa. Na letra B, explica a relação entre o relevo do país e os climas existentes. A resposta é: as montanhas existentes na porção leste do país funcionam como uma barreira que impedem que os ventos, né, úmidos vindo do oceano ao entrar no território. Então, esses ventos vêm do oceano, mas essas barreiras impedem que eles, né, entrem no território. Então, essa é a resposta da letra B. 2, leia o texto para responder as alternativas a seguir. Tem um texto que fala aí sobre, né, no Oceano Pacífico, o primeiro país forçado a evacuar a sua população devido à elevação do nível do mar. E tem aí 3 questões relacionadas a isso. Qual a relação entre o aumento do nível do mar e a situação indicada pelo texto? A resposta é: o aumento do nível do mar pode causar diversos problemas em territórios litorâneos, como a destruição de construções e a inundação de áreas. Na letra B, qual problema global está provocando esse fenômeno? Né? O problema global referente aí ao tema do texto é o aquecimento global. C, o que são os chamados refugiados do clima? São migrantes forçados a deixar suas casas ou até mesmo seu país por causa das mudanças climáticas, como as populações de ilhas que estão desaparecendo pelo aumento do nível do mar. Na número 3, é uma questão de múltipla escolha. Na Austrália, a perfuração de poços artesianos
a grande profundidade até 2.000 metros, né? Aproveitando os lençóis subterrâneos, tem garantido água para os bebedouros, favorecendo a criação de animais. No entanto, a seca é um grande problema para a economia do país, uma vez que as mais constantes coincidem com a pecuária leiteira. Essa área situa-se na porção, tá? Dentre as porções citada aí como resposta da número 3, a resposta correta é a letra E, Sudeste, tá? No Sudeste da Austrália. Leia a manchete para responder as questões 4 e 5. O terremoto atinge o norte da Nova Zelândia, né? Autoridades não emitiram alerta de tsunami e nem reportaram vítimas aos danos até o momento. 4. Explique por que ocorreu o terremoto na Nova Zelândia. O país se localiza entre duas placas tectônicas. Ao realizarem um movimento de subducção, essas placas geram terremotos, tá? Então, é comum mesmo acontecer isso. Na número 5, sobre a ocorrência do fenômeno retratado na região da Oceania, é possível afirmar que tem 4 opções de resposta. A resposta correta é: o terremoto é causado pelo atrito entre placas tectônicas que, quando ocorrem no oceano, pode gerar tsunamis. Resposta correta, letra D. Na 6, leia o texto para responder a questão a seguir. Estamos terminando, gente. Tá quase lá. Os impactos do aquecimento global poderão ser sentidos em diversas regiões costeiras, como o aumento do nível do mar. Apesar de o texto alarmar para a situação dos Estados Unidos, o continente do globo que terá mais países afetados com a possibilidade de sumirem do mapa é a resposta correta, a Oceania. É a resposta correta dessa questão. 6. Resposta letra C, Oceania. Na 7, qual é o fenômeno climático retratado, né, nessa descrição acima, né, que está aí? Esse fenômeno resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, na região equatorial, afetando o clima de diversos países no mundo, aumentando as chuvas em alguns lugares e provocando secas em outros. É um fenômeno cíclico, ou seja, que se repetem de tempos em tempos e ainda não se sabe qual a sua causa. A resposta correta dessa questão, né, é aí, gente, a letra C, é o Ninho, tá? A resposta correta. E a número 8 e última, né? Quais são as consequências desse fenômeno na Austrália? A resposta correta, dentre as questões aí, dentre as opções de resposta, é diminuição das chuvas, resultando em secas e maiores riscos de incêndios nas florestas do Sudeste. Resposta correta, letra D. Então, meus amores, correção feita no capítulo 16. Espero que vocês coloquem o livro de sala em ordem, tá bom? Precisando de alguma coisa, entre em contato, estou à disposição de vocês, tá? Beijo no coração, até breve, a saudade é imensa, mas vocês estão aqui, tá bom? Tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.